É interessante pregar nos evangelhos, porque você não consegue pregar em um sem olhar os outros, né? Eu passei a tarde olhando os outros evangelhos, o mesmo texto. Diz assim a palavra de Deus: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Senhor, obrigado pela sua presença e cuidado para com as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor nessa noite. O propósito de estarmos aqui é para que o seu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nas nossas vidas. Como diz a sua palavra, nós estamos sendo aperfeiçoados para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo é para a volta do Senhor. Obrigado porque o Senhor começou em nós a boa obra, e a sua palavra diz que o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo. Ajuda-nos na nossa caminhada, que essa noite seja uma noite onde a sua palavra possa ter primazia no nosso coração, que possamos ouvi-la e que possamos colocá-la em prática. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Este é o primeiro relato no Evangelho de Marcos sobre a cura de doenças realizadas por Jesus. No bloco anterior, ministrado no domingo passado pelo pastor Ramsés Júnior, o texto trata da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus estava na sinagoga, de acordo com esse texto, versículo 23, e diz: e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. E aqui já no versículo 29, já trata do primeiro milagre realizado por Jesus no seu ministério. Se lá o texto trata da autoridade de Jesus sobre os demônios, aqui está tratando da autoridade de Jesus sobre as doenças. A primeira parte dessa passagem é a cura da sogra de Pedro, desse texto que lemos nessa noite. A segunda parte é a cura de vários doentes e endemoniados. Versículo de 29 ao 31 trata da cura da sogra de Pedro, e os versículos a seguir, de 32 a 34, muitas outras pessoas foram curadas, e também pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. Este é o relato mais curto de um milagre no Evangelho de Marcos. Todos os outros relatos, você pode observar que são relatos longos, e esse relato aqui é um relato mais curto, sucinto, né? Trata rapidamente desses milagres realizados por Jesus. Logo ao sair da sinagoga, no capítulo 1, versículos de 21 a 28, Jesus vai para a casa de Pedro. Você pode observar lá, observando o versículo 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. O ensino de Jesus é diferente ao ponto de trazer despertar o povo de tão maravilhoso que é o seu ensino. E já aqui nesse bloco nós temos Jesus então confrontando aqui a enfermidade e os demônios. Então Jesus vai para a casa de Pedro. Esse texto aqui é uma única passagem, aliás, é um único dia do ministério de Jesus, talvez um dia muito corrido, manhã, tarde e noite. Você pode observar que dos versículos 21 ao versículo 34 é um dia só, é um dia do ministério de Jesus, é uma passagem única. O texto aqui está se tratando de um sábado, é no sábado que acontece tudo isso. Ele falando na sinagoga, o endemoniado que entra, o texto aliás relata que ele era possuído por demônios,
e Jesus, esse homem fica liberto, é curado, é transformado. O texto retrata isso como cura, a libertação do endemoniado como cura. E aqui nós temos Jesus na casa de Pedro, né? Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Alguns comentaristas fazem uma observação interessante, que tanto a sogra de Pedro quanto o seu irmão aqui moravam com ele. Tanto a sogra como o André moravam com Simão, né? Então nós temos também essa informação no texto. O texto não relata qual era a doença da sogra de Pedro, mas apenas que ela estava com febre. Bom, febre, os médicos sempre dizem que é sintoma de infecção, inflamação, alguma coisa, né? Imagina naqueles dias, se hoje as situações são precárias, imagina 2000 anos atrás, como era precário alguém fazendo um exame de prevenção, ter todo esse cuidado. O fato é que Jesus chega à casa de Pedro e encontra a sua sogra acamada, enferma. Eu li alguns comentaristas que também dizem que possivelmente essa mulher era viúva e possivelmente idosa, já de bastante idade, né? Porque não há nenhuma menção do seu marido no texto, e tendo em vista que ela morava na casa do genro, né? O pastor, fugiu o nome dele agora, pregando, disse que, Augusto Nicodemos disse que esse texto aqui é o melhor texto da Bíblia, que dá para dizer que sogra e genro dá para conviver tranquilamente, né? O reverendo Augusto Nicodemos, brincando, disse isso. Então, fato é que essa mulher morava na casa de Pedro, a sua sogra morava com ele, possivelmente viúva, possivelmente uma idosa. Mas é engraçado olhar a descrição que os outros evangelistas trazem. Mateus, ao falar desse texto, ele diz que ela ardia em febre. Olha lá no capítulo 8, para você ver, versículos 14 e 15, relatando esse texto, diz que ela ardia em febre. Lucas, que era médico, ele traz uma definição técnica, ele usa uma definição técnica, ele diz que a febre era alta. E lá é interessante que o texto diz que Lucas dá uma descrição técnica de um médico, que Jesus reclinou sobre a mulher, ele se abaixa, alguns comentaristas dizem que Jesus fez exatamente, Lucas tem esse olhar, essa observação médica, que Jesus se inclina para falar com essa mulher. Mas Lucas aqui diz de forma bem interessante, a sogra estava enferma com febre, versículo 31, então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que Lucas escreve aos romanos, e que os romanos não gostavam de prolixidade, não gostavam de discurso extenso, de nada disso. Eles gostavam de prática, de ação, de coisa rápida. Então Lucas está pregando, escrevendo aos romanos. O propósito é levar Cristo aos romanos. Então ele mostra a ação de Jesus, os milagres. Marcos está mostrando que Jesus está em ação, o seu ministério é um ministério em ação. Em Marcos trata-se do servo sofredor, Jesus é este servo, e a sua agenda é cheia, a sua agenda está abarrotada, na nossa linguagem, de coisas para fazer. O seu ministério é um tempo curto. Como já dissemos então, os romanos gostavam de ação, e aqui o texto diz que Jesus pega essa mulher pela mão e a levanta, e logo o texto diz, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Repita comigo, a febre passou e ela passou a servi-los. Vamos dizer, a febre passou e ela passou a servi-los. Então a primeira coisa que esse texto tem de precioso para nós aqui, é que após essa mulher ser curada, ela passou a servi-los. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre a autoridade de Jesus sobre as doenças e os demônios. Repita comigo, a autoridade de Jesus sobre as doenças e os demônios. Vamos lá? Essa mulher, após ser curada, ela passa, o texto diz que ela se levanta, Jesus estende a mão, ela se levanta, a febre deixa ela imediatamente e ela passou a servi-los.
Na medicina diz-se, é claro que é uma perspectiva de cada médico, mas se diz que uma pessoa quando está com febre muito alta, demora pelo menos 3 dias para ela perder totalmente os sintomas da febre. É dor no corpo, indisposição, uma série de coisas. E esse texto é interessante, que ele diz para a gente que Jesus acaba de tocar nessa mulher, ele se aproxima da mulher, ele estende a mão, ele pega na mão dessa mulher, ela se levanta e a febre a deixou e ela passou a servi-lo. Olha que coisa interessante. Talvez a gente não tenha nunca tido essa experiência, né? Talvez a gente trate febre com a maior naturalidade, né? Eu, no início do culto aqui, estava com muita dor de cabeça. Aí eu, aproveitando que fui em casa buscar alguma coisa para o Jabo, já tomei dipirona. E a dor de cabeça já passou já. Você toma 40 gotas de dipirona e o negócio é rapidinho, né? Talvez a gente nem valorize tanto estando com febre. Vai à farmácia, compra um antibiótico, compra um anti-inflamatório e já resolve o problema rapidamente. Mas esses dias eram diferentes. Essa mulher estava sem perspectiva, né? Eu li alguns comentaristas, vários comentários, né? Que eles dizem que, alguns dizem que essa mulher estava como alguém que estivesse literalmente desenganado, jogado à cama, sem expectativa. Mas algumas coisas são interessantes no texto. Primeiro, que alguém vem e diz a Jesus que a sogra de Pedro estava doente. Isso aqui, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele sempre cuida das nossas coisas, Ele sempre cuida do que é nosso. Enquanto nós fazemos a obra de Deus, cuidamos do reino de Deus, Ele está sempre trabalhando e cuidando das nossas coisas, fazendo as nossas coisas, trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que Deus não se cansa, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus tão grande como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, como é bom esperar em Deus, alguém vem até Jesus e traz a notícia da doença, da febre da sogra de Pedro. Alguém está preocupada com essa mulher, com essa família, com a situação dessa família. Mas é óbvio, é claro no texto para a gente que curada essa mulher passa a servi-los. O texto dá essa informação, que ela passa a servir, logo após ser curada ela passa a servir. Parece coisa muito simples a febre, mas o indicativo é que essa mulher não podia exercer as suas atividades. Talvez as coisas mais simples de uma doméstica, de alguém que está na sua casa, essa mulher está impossibilitada de exercer as suas atividades. E nós não podemos perder a perspectiva, irmãos, de que Deus olha para a gente como um ser completo. Deus não nos divide, né? Não divide a gente assim, corpo, alma, espírito, na perspectiva da dicotomia ou da tricotomia, né? Corpo, alma, espírito, ou corpo e espírito, que alguns textos do Antigo Testamento, coração, espírito, alma, tem o mesmo significado. Jesus está preocupado com essa mulher, Ele cura essa mulher. É interessante que, eu pensei nisso, qual é a nossa perspectiva depois da gente receber um milagre, depois de uma presença sobrenatural do Espírito Santo, de Deus sobre a nossa vida? Deus está sempre nos abençoando, irmãos, e eu parei muito para pensar nesse texto. Quais são as nossas reações, como nós reagimos depois de receber uma bênção? Como que a gente reage? A gente está à procura da bênção ou do Deus da bênção, do Deus que nos dá a bênção? Essa deve ser uma pergunta que precisa inquietar o nosso coração, porque se nós vamos a Jesus apenas por causa dos milagres e das bênçãos, logo Jesus é apenas um profeta forte, alguém poderoso em obras. Se a gente vai para Jesus, à procura de Jesus apenas na perspectiva de receber alguma coisa dele, Ele não passa para nós de alguém que pode apenas resolver os nossos problemas, mas nós precisamos ir a Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma, alguém que a gente tem disposição para entregar o coração mesmo para Ele, e ao entregar o coração para Ele, a gente muda a caminhada, a gente muda a rota da nossa vida, a nossa vida muda completamente ao entregar o coração a Jesus. A perspectiva do texto é esse. Podemos chamar então esse milagre,
em um ato de curada para o serviço, de cura para o serviço. Ao ser curada, essa mulher se dispõe a trabalhar, se dispõe a servi-los. E o texto diz que ela está literalmente servindo a eles. Talvez as refeições, a alimentação, não sei se eles pousaram lá, pernoitaram nessa casa, se ficaram por lá. Mas o certo é que essa casa, você vai olhar na sequência do texto, que se torna palco de grandes milagres, de coisas extraordinárias. Jesus está o tempo todo aqui no início do seu ministério, no capítulo 1 de Marcos, dizendo para as pessoas que são curadas, libertas: ó, vai, não fale nada para ninguém, não conte nada para ninguém. Você vai olhar no final aqui, quando as pessoas são libertas das possessões malignas, o texto termina assim no versículo 34: também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Mas a verdade é que a casa de Pedro enche de gente depois do milagre da sua sogra. Essa mulher liberta, curada, abençoada, ela passa a servir a Jesus. Qual é a perspectiva das bênçãos de Deus na nossa vida? Quando Ele nos dá um emprego melhor, quando Ele realiza literalmente um milagre na nossa saúde, na nossa caminhada. Qual é a nossa perspectiva? Nós melhoramos ou continuamos no mesmo ritmo, ou pioramos a caminhada com Deus? Nunca se ouviu um período de falar de tanto pastor infartando, com depressão, porque a gente tem a perspectiva, às vezes pastoral, de que a gente consegue fazer as coisas na igreja, que a gente vem, vai mudar, que as coisas vão acontecer, que Deus vai fazer. Mas cada pessoa é uma pessoa, nós somos todos indivíduos, e todo indivíduo é um completamente diferente do outro. Você pode parecer com o seu irmão, pode ter similaridades dele, mas você é completamente diferente, porque você é um indivíduo, ele é outro. E na caminhada com Deus, a nossa perspectiva de fé também é desse jeito. Olha, o ministério de Jesus, ele está cercado por pessoas recebendo milagres. E as pessoas recebem milagres, uns estão voltando e agradecendo, outros estão indo embora, como se nada tivesse acontecido. Vida que segue, rotina que segue. Mas essa mulher dá uma lição para a gente nesse texto, porque ao ser curada, ao levantar dessa febre, ao sarar da febre, ao passar essa febre, ela levanta e passa a servi-los. Pode olhar que eu não estou falando nada para vocês que esteja fora do contexto, não. Pode olhar um pouquinho antes aí, que Jesus está chamando os seus discípulos aqui. Jesus chama 4 pescadores, olha aqui a partir do versículo 16, ele está chamando para o discipulado, para segui-lo. E logo aqui a gente tem um indicativo de alguém que está doente, que é curado, que é abençoado, e passa a servir, passa a fazer alguma coisa no reino de Deus. Deus espera o nosso trabalho, irmãos. Deus espera o nosso serviço. Deus espera que façamos alguma coisa por Ele no seu reino. Eu voltei de Capão Bonito ontem conversando com o Paulinho, e ele contou bastante das suas experiências, e dizendo: pastor, na minha infância, ele inclusive disse que no ano de 93, mais ou menos, ele frequentou muitas vezes com o avô dele, a igreja no Parque dos Camargos. Eu disse: Paulinho, não tenho lembrança, confesso que não tenho lembrança. E ele dizendo do empenho, das atividades deles, ele disse: eu pertencia à igreja Assembleia de Deus, ali na Avenida Zélia, e às vezes os nossos ensaios para o Ministério do Louvor duravam 4, 5 horas. Perspectiva de servir, de serviço, de entrega, de gratidão mesmo, de fazer para Deus. O salmista deixa uma interrogação: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu olho para mim, que recebi um milagre extraordinário de Deus. Eu podia estar aqui pregando a vocês de cadeira de rodas. Eu estou aqui comunicando a vocês. Eu voltei ao médico agora, coisa de 2 meses atrás, tendo muitas dores nos pés. Tenho tido muitas dores. Tem inchado bastante o meu pé direito, foi o que mais fraturou. E o médico disse para mim: você tem que parar de usar sapato, você tem que usar calçado que seja bota, porque o seu tornozelo tem que ficar preso, senão você vai ter dor insuportável a vida inteira. Ele disse: eu não vou fazer a sua cirurgia, porque senão eu vou fazer agora, e daqui a 1 ano, no máximo, você está aqui de novo para a gente fazer a próxima cirurgia. E eu vou ter que fazer, sabe o que? Eu vou ter que travar os seus 2 calcanhares, os seus 2 pés vão ficar travados. Como que você vai mancar dos 2 pés, andar mancando os 2 pés? O que eu posso ofertar a Deus em relação à minha vida, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele fez para mim, das perspectivas médicas que foram todas vencidas diante do que Deus fez?
Como que a gente responde a um milagre? Como a gente responde a uma porta de emprego que Deus abriu? Como que a gente responde a alguém que foi salvo, foi alcançado na família? Há anos eu tenho orado pela salvação da minha família. A minha família, por parte da minha mãe, coração endurecido, por parte do meu pai, alguns se converteram, mas a mesma situação. Eu não me canso de orar, não tenho me cansado. Faz alguns anos que eu coloquei diante de Deus: Deus, até que eu morra, eu vou orar dizendo o nome dos meus familiares, dos meus primos. Eu quero que eles sejam alcançados. Eu sei que salvação é coisa do Senhor, eu creio em tudo isso, mas o Senhor pode fazer. Eu vou orar, o que depende de mim eu vou fazer. E a semana passada eu recebi um áudio do meu primo, do Ederson. Esse meu primo, o pai dele é irmão do meu pai, faleceu quando ele era bebezinho, garotinho. E o Ederson mandou um áudio para mim, dizendo: ô primo, eu preciso falar com você. Eu tenho tido uns sonhos aqui, umas coisas. Eu estou com um pensamento de morte na minha casa, de coisas dessa natureza. E começou a falar comigo, e foi falando naquele áudio, e ali a voz dele já foi ficando embargada. E aí eu peguei, respondi para ele aquele áudio. E aí no outro dia eu falei com ele novamente. E ele falou assim: ô primo, você orou por mim? Eu falei: orei, com certeza, tenho orado faz um bom tempo. Rapaz, eu dormi a noite inteira. Aqueles pensamentos ruins saíram. Sabe, primo, eu estou sentindo uma paz no meu coração, uma tranquilidade no meu coração. Eu não vejo a hora que você vem aqui para a gente conversar sobre essas coisas de Deus. Nós não podemos perder a perspectiva de que Deus pode mudar a história da nossa família, da nossa casa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não podemos perder essa perspectiva. E nós estamos vivendo o tempo onde valoriza-se o prazer, onde se valoriza a alegria momentânea, passageira. Nós fomos a semana passada lá, a segunda-feira passada no circo, realizar o culto lá em gratidão ao dono do circo. E deram a palavra para ele. Ele falou assim, ele fez uso de uma palavra e disse assim: ninguém é feliz completamente, ninguém é feliz completamente. A nossa felicidade é momentânea. Você tem momentos felizes e momentos de tristeza. Ninguém é feliz completamente. E eu desejei de pegar a palavra depois dele, mas não me foi concedido. Eu queria dizer para ele: a alegria verdadeira e perfeita está em Jesus. Em Jesus podemos ter alegria, mesmo que as perspectivas, os diagnósticos nos assustem, nós podemos ter alegria. Amém? Qual tem sido a sua postura, a minha postura? A gente usa muito segunda pessoa, né? Vou usar a primeira pessoa. Qual tem sido a minha postura diante do que Deus tem feito na minha vida? E agora eu uso para dizer a você: qual tem sido a sua postura diante dos grandes feitos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Amém? E eu estou falando aqui literalmente de serviço para Deus. Eu não estou falando de vir aqui no culto, a gente participa, coloca a mão no bolso, oferta, tira a 10ª parte, devolve. Não estou falando nada disso não. Eu estou falando de serviço mesmo do reino. Essa mulher é curada e passa a servir. Tudo que fizermos aqui, nós estamos fazendo para Deus. Tudo que tiver a mão para fazer, faça-o como ao Senhor e não aos homens. A segunda coisa que esse texto vai mostrar para a gente, e que é bastante interessante. Primeiro tem uma coisa interessante, primeiro lá no versículo 21, em Cafarnaum, Jesus, o endemoniado aqui que entra na sinagoga e é curado. O texto diz para a gente lá no versículo 21, depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ensinar na sinagoga. Bom, primeiro que aqui é sábado, é um dia de sábado. E como que é o sábado para o judeu? Isso aqui está acontecendo no sábado. Então era sábado. Versículo 32, a partir do versículo 32 já tem a narrativa para a gente aqui. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Ou seja, pela manhã Jesus está na sinagoga, entra um homem possuído de demônio e fica liberto. Por volta do meio-dia, talvez meio-dia, 1h da tarde, Jesus, talvez entre as 11, alguns devagam nesse horário, entre 11 e 1h da tarde, ele chega na casa de Pedro e a sua sogra é curada da febre. E aqui já o texto já diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados.
Segunda coisa então que esse texto mostra para mim é que o servo apresenta um evangelho que está à disposição de todos. Jesus, o servo sofredor, ele apresenta um evangelho que está à disposição de todos. Essa região que Jesus está é uma região pobre, é uma região de pessoas necessitadas. E como Deus não faz nada sem propósito, havia um propósito dele de curar a sogra de Pedro, porque a notícia correu, e ele ainda nem havia saído dessa casa, e diz o texto que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Imagine, o judeu não pode carregar peso, não pode fazer nada no sábado. Aí depois do pôr do sol, eles voltam e chega gente com gente acamado, carregando de todo jeito, gente nas costas, gente endemoniado, gente sofrendo de todo jeito. E essa casa talvez enche a frente dessa casa, a rua dessa casa fica cheia de gente. E aí Jesus, esse servo, começa a servir essas pessoas, e coisas extraordinárias começam a acontecer. Uma coisa fica muito claro nesse bloco, que o ministério de Jesus é o ministério do servo, que tem compaixão pelas pessoas. O ministério de Jesus é cheio de compaixão. O tempo todo o ministério de Jesus é cheio de compaixão. Eu tenho lido os evangelhos de uma perspectiva diferente. Eu baixei o evangelho de Marcos lá, e às vezes antes de dormir eu descobri lá que tem alguém que narra lá, dá 3 horas, o outro dá 2h15 mais ou menos. E eu já ouvi pelo menos umas 10 vezes nesses últimos dias antes de dormir, ouvindo lá o evangelho de Marcos. E você vai prestando atenção em cada capítulo. Compaixão é uma palavra presente no evangelho de Marcos. Compaixão é uma palavra presente, é uma ação de Jesus no evangelho de Marcos. Jesus se compadece das pessoas, Jesus alcança as pessoas. O ministério do servo é exercido com compaixão. Compaixão é descer no nível das pessoas sofridas. Compaixão é ir aonde as pessoas estão. Compaixão é alcançar as pessoas na situação em que elas estão. E o texto diz que Jesus se compadece dessas pessoas, ele alcança essas pessoas. A igreja só terá êxito no seu ministério, se o seu ministério for um ministério de compaixão. Nós não temos servido a Cristo como lhe agrada. Nós nos reunimos aqui, adoramos, voltamos todo mundo para casa. Mal termina o culto, a gente está se atropelando na escada, descendo, correndo para ir embora. A gente está preocupado com as coisas do amanhã. O evangelho de Jesus é o evangelho para alcançar o homem morto nos seus delitos e pecados. Versículos 21 a 28, ele alcança o endemoniado. Versículos 29 a 31, ele cura a sogra de Pedro. E nos versículos de 32 a 34, enfermos e endemoniados comparecem diante de Jesus, e essas pessoas são transformadas. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Repita comigo: toda a cidade. O texto, não sou eu que estou dizendo, o texto diz que toda a cidade se reúne à porta dessa casa. Os milagres de Jesus é para serem ditos para todo mundo. Os milagres de Jesus não devem ser ditos apenas aqui, mas tem que ser dito em alto e bom som em todos os lugares. Você tem dito às pessoas o que Deus tem feito na sua vida, os milagres que têm acontecido na sua vida. Você já contou para alguém a transformação que redundou na sua salvação, no seu encontro com Cristo? A gente acha que pregar o evangelho é coisa só para o pastor, ou coisa para alguém que estuda teologia, para a liderança da igreja. Todos nós precisamos compartilhar a nossa fé. A gente vive em uma época que a gente não fala de Jesus para mais ninguém. As pessoas estão sisudas, carrancudas, a gente tem medo de chegar para elas, quando não é nós que estamos assim. Nós precisamos compartilhar a fé, ter alegria, ter prazer. Aqui na igreja, há alguns anos atrás, tinha um trabalho que os varões faziam. Todo domingo depois da escola dominical, os varões saíam para fazer evangelismo. E eu me lembro que próximo ao período que nós fomos abrir a congregação, a igreja no Parque dos Camargos, nós começamos a ir naquela região onde está a igreja e fazer evangelismo. E eu me lembro de um dia que dividiu-se em alguns grupos, e tinha um grupo que estava o irmão Joaquim Pedro, que é de saudosa memória, o pai do presbítero Geraldo, o irmão Sebastião Adão, o
o irmão Germano, pessoas simples, entraram em uma casa. E eles contavam que o povo naquela casa era tão endemoniado que até o gato da casa era endemoniado. O gato avançava neles, eles contavam que era uma coisa diferente, sobrenatural. Até o gato avançava neles, de tanto demônio que tinha naquela casa. Sabe, irmãos, a igreja lidou com isso no início. A igreja lidou com isso no início do ministério. Eu falei ontem em Capão Bonito, aqui em cima do telhado da igreja tinha uma corneta, tinha um irmão que tocava, que é o irmão Carlos, e tinha um aparelhinho que ficava aqui no fundo. O irmão Carlos chegava aqui antes do culto de quinta-feira e anunciava: hoje noite de libertação, de cura divina, venha, Deus tem alguma coisa para fazer. E enchia de gente aqui, vinha endemoniado. Tinha um tal do Henrique que vinha aqui endemoniado, que aquele camarada, se Satanás tem filho, ele era quase, acho que era filho dele, porque o camarada fazia atrocidades na rua, mas ele estava aqui. Eu me lembro da gente pegar as caixas, montar na esquina aqui, e gente endemoniado parar lá para ouvir a palavra. A igreja se acomodou, irmãos, parece que as bênçãos vieram sobre a nossa vida, e isso trouxe um certo conforto para a gente, e a gente não vê mais as pessoas fora como perdidas, ovelhas perdidas. E é interessante que a porta da casa de Pedro, o texto diz que toda a cidade parou, toda a cidade estava reunida à porta da casa. E aí começa a acontecer o que Jesus de fato quer fazer, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. O reverendo Augusto Nicodemos diz: hoje está cheio de curandeiro, né? Cura a espinhela caída, cura uma série de coisas. Mas ele disse assim: não vejo ninguém. Eu não vejo nenhum benzedor curando AIDS. Eu não vejo benzedor curando o câncer. Eu não vejo benzedor nenhum se propondo a curar essas pessoas. Sabe, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, sem nenhum medo de errar, com respaldo nas escrituras. Tem muito crente correndo atrás de lugares que tem uma placa chamada igreja na frente, mas que a sua estrutura de fé, a sua estrutura teológica, a sua estrutura bíblica é espiritismo puro. E o diabo também cura, não é só Jesus que cura, o diabo também cura, e a gente precisa tomar cuidado. Jesus cura quando Ele quer, quando lhe apraz, quando é a sua vontade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem lugar sendo pregado, falando de cura, falando de milagres, onde a verdade do evangelho não é pregada, onde a verdade do evangelho não é ressaltada. Qual é o nosso projeto para a cidade de Barueri? Qual é o nosso projeto para essa cidade? Será que a nossa missão aqui já terminou? A gente tem 5 igrejas na cidade, já alcançamos, está bom demais. É assim, irmãos. A gente precisa continuar obedecendo ao ID de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco alguns dias, não é isso? Todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da compaixão. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da misericórdia. Há famílias inteiras que se entregam a Satanás. Esse moço que acabou de sentar aqui, que história triste que esse menino tem. Esse menino já foi aqui da igreja, esse menino já participou aqui, já cantou com os jovens. Esse menino é batizado. O pai dele tinha aqui na avenida uma portinha aberta, que era uma mistura de evangelho com espiritismo. Famílias entregues ao diabo, pessoas que não conseguem sair das garras do diabo. E sabe quem é o instrumento para tirá-los de lá? Eu e você, nós precisamos ser instrumentos de Deus. A gente parece que está com um saco nas costas enorme, que só quer bênção. A gente não se cansa de receber bênção, a gente quer receber bênção todo dia. Uma hora é milagre, outra hora é porta que Deus abre, outra hora a gente quer um carro novo, é uma casa nova, é móveis novos. A gente está querendo, irmão, nós somos mortais, nós vamos morrer, tudo vai ficar aqui, tudo vai encerrar aqui. E as pessoas, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. A nossa casa, a nossa vida precisa estar a serviço de Jesus. Nós estamos há mais de quase 3 anos na casa do Adilson, toda quarta-feira, em um pequeno grupo, evangelizando, trabalhando com as pessoas,
falando do amor de Cristo para as pessoas. Oxalá que nós tivéssemos tantas portas abertas para fazer lar de paz, para fazer um pequeno grupo onde as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Amém? Amém? Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição de Jesus. Osés de Paula, quando jovem, eu gostava de uma letra de uma das suas músicas que diz assim: você sabe falar de política e de crenças conhecem demais, mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, essa hora está chegando? E aí o refrão dizia: Cristo vem depressa, Cristo vem depressa. E nós, igreja cristã, ficamos só no refrão, cantando: Cristo vem depressa, Cristo vem depressa. E as pessoas estão caminhando para o inferno. Há lares, há famílias inteiras que não tiveram ainda a sua experiência de conversão, a sua experiência de mudança de vida. Qual é a perspectiva que a sua família tem de Jesus? Qual é a família que a sua casa tem de Jesus? Apenas o milagreiro, apenas aquele que faz milagre? Ou ele é o Salvador? Qual é a perspectiva que a sua família tem? Nós precisamos levar Jesus à nossa família. Ele então, nesse povoado, isso aqui é um povoado da Galileia, uma região carente, sem acesso, sem remédios, sem médicos, sem diagnóstico, sem prevenção das enfermidades. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus prega para os religiosos, para os fariseus, para os escribas, para os saduceus. Ele prega para todo mundo, mas o alvo dele são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como nós não sabemos quem são essas ovelhas perdidas, nós precisamos pregar a todos. O Evangelho é para todos. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: desperta. Diga para ele: desperta. Se ele ficar bravo, vocês conversam lá fora. Diga para ele: desperta. Precisamos fazer alguma coisa para Deus. Terceira coisa que esse texto, que é bastante interessante nós observarmos nesse texto e talvez concluirmos ele fazendo essa pergunta: o que Marcos quer ensinar aos seus leitores, aos romanos? O que Marcos quer ensinar aos seus leitores, aos romanos? E aqui eu colei literalmente do que o reverendo Augusto Nicodemos disse. Ele diz: Marcos mostra que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. O primeiro propósito de Marcos é mostrar que Jesus era o Messias prometido de Deus nas Escrituras. Ele veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Olha Mateus capítulo 8, versículo 16, é uma repetição de Isaías 53, versículo 4. Pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 16. Desculpe, versículo 16 e 17. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. É a mesma narrativa aqui do capítulo 1 de Marcos que estamos estudando. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e os curou todos que estavam doentes. Para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Jesus está, nesse texto aqui, à disposição do Pai, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Então, a primeira perspectiva, qual é o objetivo de Marcos falar isso aos romanos? É mostrar que Jesus era o Messias, era o prometido nas Escrituras, aquele do qual os profetas haviam profetizado. A segunda coisa, Marcos mostra que Jesus era filho de Deus e que tinha sobre ele toda a autoridade. Ele tinha autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre a natureza. Inclusive, Jesus foi voluntariamente, ele era Deus, ele foi voluntariamente à cruz como oferta. O alvo da sua mensagem, da sua pregação é dizer isso aos romanos. Marcos está escrevendo aos romanos e a proposta é dizer isso. E a terceira e última coisa, Marcos mostra que Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Jesus olha para as pessoas que tinham pouca importância
numa época em que a mulher era desprezada, era excluída. Ele olha para essa mulher, e é interessante que Jesus pega ela pela mão, versículo 31, aproximou-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e passou a servi-los. Jesus leva dignidade a essas pessoas, amém? A igreja precisa ser a extensão do ministério de Jesus. Eis que vos dou poder. Vos dou poder. Para quê? Para pisar serpentes, escorpiões. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Marcos capítulo 16, dê uma olhada depois desse texto, que também é a grande comissão. Nos nossos dias não é diferente, estamos enfermos, isso é resultado da queda do pecado, estamos em processo de decomposição, essa é a grande realidade. Embora vivemos em um tempo de incredulidade, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua libertando, Jesus continua transformando pessoas. Eu fui pregar no Rio Grande do Norte em 2014, em Natal, e lá eu encontrei um moço chamado Eliseu. Esses dias eu estava olhando, foi a formatura dele, menino extremamente inteligente, menino, a gente conversando sobre teologia reformada, ele citava para mim os livros que ele tinha lido assim, eu fiquei impressionado, conversava sobre os assuntos. Ele prestou vestibular para entrar na Universidade Federal, foi acho que o primeiro colocado, terminou de concluir o curso de economia, e aquele moço me mostrou, um dia eles saíram me levar para jantar, e ele estava com a família que estava me levando, e aquele moço me mostrou um lado pobre, um lado miserável da cidade. Ele diz assim, ó, eu moro naquela região, pastor. E ele começou a contar a história de vida dele para mim. O meu pai deixou a minha mãe se envolveu numa vida de pecado, e foi narrando a sua história de vida. E ele disse assim, eu vim para a igreja, não me lembro se foi numa EBF ou numa escola bíblica dominical. Ele disse, eu conheci Jesus, eu estou aqui desde a minha infância. Ele já estava perto de 20 anos de idade quando eu o conheci, né, lá em Rio Grande do Norte. Ele disse assim, Jesus entrou na minha vida e mudou completamente a minha vida. A semana passada eu achei muito interessante, ele estava dando uma palestra em uma universidade sobre economia. Já não era mais aquele garoto que a igreja se reunia lá na época que eu fui, desde a sua infância, para dar roupas para ele, para vestir para ele, mas ele estava todo elegante, de terno, gravata, todo dando uma palestra. Eu olhei aquilo, as pessoas curtindo, muita gente dando parabéns para ele. Eu fiquei impressionado. Deus tira do monturo, diz a palavra, mas a igreja precisa ser a extensão do ministério de Jesus, a igreja que tenha compaixão, que alcance as pessoas com misericórdia, com amor de Deus, amém? Eu quero concluir esse texto, e ele me faz pensar que, se eu sou mesmo discípulo de Jesus, eu aceitei Jesus para cooperar com o seu reino, para a expansão do seu reino, ou eu apenas aceitei o evangelho por conveniência, apenas para receber as bênçãos, apenas para estar debaixo das bênçãos de Jesus? Será que o fato de eu me envolver com o evangelho é resultado de mesmo que a graça me alcançou, de rendição, de ter me rendido a Cristo, ou é apenas por conveniência a minha conversão? Essa é a pergunta que surgiu no meu coração ao meditar nessa porção do texto bíblico. Deixemos o evangelho da conveniência e abracemos o evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero encerrar a palavra nessa noite lendo dois textos com vocês. Romanos capítulo 10 e depois Mateus capítulo 25. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos de 12 a 15. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo aquele que invocar o nome do Senhor será,
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, de Deus. E aí o versículo 18 diz: mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. E esse texto de Romanos é exatamente a missiologia da igreja. Esse texto trata da missão da igreja, da missio Dei, do chamado da igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de que não ouviram? Ou seja, irmãos, como as pessoas vão crer se a igreja não clamar, se nós não proclamarmos, se nós não anunciarmos o evangelho? O que Jesus está fazendo na casa de Pedro é exatamente isso. O milagre da cura da sua sogra faz com que outras pessoas sejam alcançadas e que outras pessoas sejam transformadas pelo poder do evangelho de Jesus. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 25. Lê esses dois textos. Nós precisamos sair daqui bem responsabilizados nessa noite. Mateus capítulo 25, versículos de 34 ao 45. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a uns destes pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Eis a questão. Diga para quem está ao seu lado assim: você decide. Diga: o caminho é você quem decide. A sentença está aqui: o caminho você decide. Amém, irmãos? Amém. E aqui não se trata de salvação, não, propriamente salvação. Aqui se trata de serviço que a gente tem que fazer mesmo. E às vezes nós como igreja, sabe o que a gente faz? A gente ocupa o nosso tempo. Então a gente faz uma festividade e a gente lota isso com uma programação e faz uma programação extensa, onde todo mundo canta, todo mundo participa. Tem uma linguagem na igreja Assembleia de Deus que eles usam, que eu dou muita risada. No culto tem várias oportunidades. Eles dizem assim: cada um dá um beijinho na flor, né? Cada um dá um beijinho na flor, né? E o nosso tempo vai passando e as pessoas continuam vivendo, morrendo, caminhando, indo para o inferno, e a missão continua para a igreja. A gente continua, sabe, fazendo o que, irmãos? Massageando o ego da igreja. A gente reúne um grupo de pessoas que não quer, às vezes, eu não estou generalizando, não é genérico isso aqui,
mas às vezes é um grupo de pessoas que não quer trabalhar no reino, não tem a perspectiva de ver as pessoas perdidas sendo alcançadas, e a gente fica ocupando elas, dando um monte de atividade para elas, para manter elas na igreja. Mas é diferente, irmãos, as escrituras não poupam isso da gente. Todo mundo que se converteu, que chegou diante de Jesus e teve a vida mudada, voltou contando para todo mundo que a sua perspectiva de vida mudou. Se isso não acontece comigo, alguma coisa está errada na minha perspectiva de fé, de caminhada com Deus. O Evangelho me responsabiliza a levar o outro, a ganhar o outro, a alcançar o outro. E sabe como que a gente faz isso? Dedicando a vida, entregando a vida para Jesus, fazendo, servindo a Ele, dando o nosso melhor para Ele. Tudo quanto te vier à mão para fazer, façam, como ao Senhor e não aos homens. Você não faz para o conselho da igreja, para o pastor da igreja, para o ministério da igreja, você faz para Deus, você é a extensão do ministério de misericórdia de Jesus. Amém? Então que a gente saia daqui nessa noite responsabilizado. Esse último texto lindo tem dois pontos aqui, um positivo e um negativo. Alguém que deu de comer, deu de beber, e no final pergunta: quando é que fizemos isto? Quando vocês fizeram a um dos pequeninos, fizeram a mim. E a negativa é: quando nós deixamos de fazer isso? Quando vocês deixaram de fazer para esse, para aquele outro, vocês deixaram de fazer para mim. Que nós saímos aqui nessa noite na perspectiva de mudar a nossa caminhada, a nossa rota. Eu concluo com João capítulo 20, versículo 21. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também envio a vocês.